Olá, boa tarde. Mais logo, pelas 18h30, o Centro de Reflexão Cristã em Lisboa promove um colóquio evocativo da figura de Maria de Lourdes Pintacilgo. É sobre ele que vamos conversar dentro de instantes com Alfreda Fonseca, associada do CRC. Antes ficamos ainda com a atualidade religiosa, com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Rezar pelos idosos, mestres de ternura para um mundo em guerra. Este é o convite do Papa, em julho, mês em que a Igreja Católica celebra o segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. No Vaticano, o Papa alertou para o possível regresso dos cenários que levaram à Guerra Fria no século XX, apelando ao diálogo entre os responsáveis internacionais perante a guerra na Ucrânia e noutras regiões. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile, ma bisogna passare dalle strategie di potere politico, economico e militare a un progetto di pace globale, non a un mondo diviso tra potenze in conflitto, sì a un mondo unito tra popoli e civiltà che si rispettano. Após ter adiado a viagem à República Democrática do Congo e Sudão do Sul por motivos de saúde, o Papa prometeu visitar estes dois países africanos assim que for possível. Simbolicamente, Francisco enviou o seu secretário de Estado a estas duas nações e presidiu a uma missa em rito zairense na Basílica de São Pedro. Penso alla Repubblica Democratica del Congo, allo sfruttamento, alla violenza e all'insicurezza che patisce, in particolare nell'est del paese, dove gli scontri armati si protraggono causando sofferenze innumerevoli e drammatiche, acuite dall'indifferenza e dalla convenienza di tanti. E penso al Sud Sudan, al grido di pace della sua gente che, sfinita dalla violenza e dalla povertà, attende i fatti concreti dal processo di riconciliazione nazionale. Ecco il segno distintivo, il cristiano è portatore di pace perché Cristo è la nostra pace. Da questo si riconosce se siamo suoi. Se invece diffondiamo chiacchiere e sospetti, creiamo divisioni, ostacoliamo la comunione o mettiamo la nostra appartenenza davanti a tutti, non agiamo in nome di Gesù. Chi fomenta rancore, incita l'odio, scavalca gli altri, non lavora per Gesù. Non porta la pace. Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione nella vostra patria, nella Repubblica Democratica del Congo, tanto ferita e sfruttata. Ci uniamo alle messe celebrate nel Paese secondo questa intenzione e preghiamo perché i cristiani siano testimoni di pace, capaci di superare ogni sentimento di astio, ogni sentimento di vendetta. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão ao encontro das comunidades de Lamego. Depois de percorrerem as 9 ilhas dos Açores, os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude chegaram à Diocese de Lamego. Durante este mês, a cruz e o ícone de Nossa Senhora vão andar nas curvas e contracurvas
da região do Douro Vinheteiro. Pela recepção que tiveram no primeiro dia, nota-se que os jovens estão mobilizados para o grande encontro mundial. Eles estão a chegar à nossa diocese, uma diocese que é delimitada pelo Douro e também pela Serra de Montemuro e outros rios, como o rio Paiva e o rio Coa. Portanto, é uma diocese que toca estas águas do Douro, sim, mas toca também o alto dos montes, toca os céus. É uma diocese, de facto, que vai desde as águas do batismo até à eternidade, e é por aqui que agora vão andar os símbolos, nestas curvas e contracurvas, porque não temos muitas autoestradas, mas não temos medo desse tipo de estrada para levar os símbolos. Nós vamos usar todos os chamarizes possíveis para que não apenas os jovens, mas todas as paróquias e todas as pessoas da nossa diocese sintam bem o momento que estamos a viver. Isto é um evento único nas nossas vidas, não é? E muitas vezes nós cá em Portugal temos aquela mania de fazer tudo à última hora e mais não sei o quê. Ainda não foi perfeito, mas neste caminho nós vamos lá chegar. Um trabalho visível onde o dinamismo juvenil é notório. A Diocese de Lamego já tem uma longa tradição nesta área com os jovens. A chegada dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude confirma a ligação destes às luzes do Evangelho. Lamego é uma cidade que não tem uma moldura jovem tão grande quanto isso, tem alguma, e gente que se mexe bem e que trabalha bem, mas achámos bem que para este caminho para a jornada fazia sentido que a cidade trabalhasse como um, e é isso que está a acontecer. De facto, os jovens das duas paróquias têm trabalhado em conjunto e têm preparado este caminho, agora com a recepção dos símbolos, notou-se muito isso, e acredito que este trabalho que se está a fazer depois também vai dar fruto para a caminhada toda até para o ano, para os dias nas dioceses e para tudo o que vai ser preciso preparar para a jornada a sério. Os nossos jovens sempre foram bons, fruto de um bom trabalho feito ao longo de muitos anos na Pastoral Juvenil. Não é de agora, esta jornada é a 37ª, portanto já há 37 anos que se faz isto, e os jovens que agora acabam por estar aqui hoje são filhos de outros jovens que já viveram as primeiras jornadas, e muitos daqueles que estão envolvidos nisto, mesmo nas autarquias e tudo, na altura em que eram jovens, ajudaram a organizar as jornadas. Portanto, acaba por ser um dinamismo muito natural. A Pastoral Juvenil funciona. Agora, obviamente que eu gosto sempre que a pastoral entre de tal modo dentro que os marque para toda a vida. Aquele monte acolhedor, onde a natureza também falava, congregou centenas de jovens. O rosto juvenil foi-se tornando visível. A vitalidade dos jovens na Diocese de Lamego rumo à Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa no próximo ano, é feita de caminho. A música ajuda a percorrer os trilhos desse percurso. Há uma vitalidade juvenil intensa nesta diocese. Não era nada que eu desconhecesse, nem é nenhuma surpresa para mim. Eu sempre me apercebo quando vou às terras do interior e a outras, às nossas cidades, que a juventude comparece muito. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. A Jornada Mundial da Juventude está aí a bater à porta. Falta sensivelmente um ano para que milhares de jovens cheguem a Portugal e vivam com intensidade este encontro único. Em Lamego, as comunidades estão a organizar-se e os jovens estão envolvidos nesta caminhada preparatória. As comunidades estão-se a organizar para isso, temos os comitês organizadores paroquiais, os chamados COPs, neste momento a trabalhar, são cerca de 80 COPs na nossa diocese. Para a preparação desta peregrinação envolvemos todos os jovens com as ideias que eles queriam dar, com o plano que queriam fazer e, portanto, eles estão mobilizados para ir, estão mobilizados para acolher os peregrinos nos dias nas dioceses e estão mobilizados, acima de tudo, para depois, acredito, quando a jornada em Lisboa acabar, continuarem a levar este Jesus vivo. O Departamento da Pastoral dos Jovens tem-se desdobrado em esforços e tem conseguido congregar um conjunto de jovens significativos em cada zona pastoral e depois em cada arciprestado, e que resulta neste encontro hoje diocesano, e que é a prova evidente de que estamos em movimento e em trânsito profundo para o acontecimento que dentro de um ano terá lugar em Lisboa. A gente pode ver a paisagem exterior, o rosto das pessoas, e vemos que estão felizes e que sentem e que... Agora, o essencial, na verdade, e aquilo que fica, passa-se dentro. E aí a gente não consegue ler esses mapas interiores. Mas o que vai ficar é o que se vai passar dentro das pessoas.
A cruz e o ícone das Jornadas Mundiais da Juventude vão percorrer e acompanhar as comunidades. Em época de veraneio, a criatividade da Pastoral Juvenil da Diocese de Lamego vai mostrar estes símbolos nos locais onde os jovens estão. Fruto da auscultação dos jovens, neste processo de trabalharmos com todos os corpos, nós percebemos que havia 2 ou 3 coisas que haveríamos de fazer diferentes. Uma delas é levar a cruz ao sítio onde estão os jovens. Neste momento as escolas estão fechadas e as catequeses estão paradas, por isso vamos levar onde? Vamos levar às praias fluviais, vamos levar às piscinas municipais, vamos levar aonde eles estão e tentar levar este hino, esta oração e encontrá-los nos sítios onde eles estão. Quanto mais atrativos nós conseguirmos ser, vamos atrair mais jovens. Atualizar um bocadinho a forma como se passa a mensagem, como se cantam as missas, por exemplo, também, ter um coro mais jovem, mais... assim eu acho que nós vamos conseguir atraí-los. Nas atividades também, assim acho que estamos no caminho certo. As Jornadas Mundiais vieram ajudar nisso. Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude chegaram a Lamego. Durante o mês de julho vão percorrer as curvas e contracurvas ao encontro das pessoas desta região do interior. A atualidade religiosa que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Maria de Lourdes Pintacilgo, mulher, política, católica, primeira e única portuguesa, até à data, a exercer o cargo de Primeira-Ministra e a primeira a candidatar-se às eleições presidenciais. O Centro de Reflexão Cristã presta-lhe homenagem esta tarde. Boa tarde, Alfreda Fonseca, obrigado por estar aqui entre nós, no programa Eclésia. O que é que vai acontecer mais logo? Neste colóquio promovido pelo o CRC, mas que decorre, penso eu, na Junta de Freguesia, da Misericórdia. Fica no final da calçada do Combro. Muito bem, desde já as pessoas ficam a saber onde é que vai decorrer e poderão participar. O que é que vos leva então a organizar este momento? A questão do pensamento da Maria de Lourdes Pintacilgo permanece extremamente atual, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista da situação global do mundo. E, portanto, este ano, este colóquio, esta reflexão, enfim, coincide também com uma exposição que está no Museu da Presidência da República sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo e penso que é de toda a justiça que as novas gerações conheçam uma das protagonistas do 25 de Abril, uma das protagonistas da implementação do Concílio Vaticano II em Portugal e no mundo e, portanto, acho que é de toda a justiça fazer uma homenagem, de alguma forma, ainda que a muitos títulos pequena, mas tornar viva aquela que é a mensagem que permanece completamente atual. Eu muitas vezes penso que, quando estou, sei lá, a ler coisas ou a ver televisão, a dizer o que é que a Maria de Lourdes pensaria sobre isto, como é que ela reagiria a isto. Por exemplo, a questão do sínodo, creio que ela adoraria participar e fazer-se ouvir. É um bocado nessa linha também que todos nós estamos de alguma forma, a fazer o nosso trabalho, no fundo. Falamos dos jovens, hoje já fala-se muito deste divórcio entre os jovens e a política, um certo alheamento, assistimos a números de abstenção muito tristes, não é? Muito significativos. Na realidade, as novas gerações começam a associar a política a tudo aquilo que Maria de Lourdes Pintacilgo não queria e contra o qual sempre trabalhou, não é? Que era um exercício da atividade política como um serviço que é prestado à comunidade e no desenvolvimento dessa própria, na promoção dessa própria comunidade, não é? Sim, eu acho que há que refazer, digamos, a ligação entre a população e a política e perceber que a política tem um sentido ético de serviço. Penso que a Maria de Lourdes Pintacilgo conseguiu acentuar essa dimensão muito bem. No entanto, os jovens hoje em dia conhecem muito pouco do que foi o 25 de Abril e neste momento em que nós estamos a
a começar as comemorações daquilo que foi um momento de viragem na nossa história para a democracia, penso que é importante que as pessoas conheçam, e os jovens particularmente, que há uma outra maneira de fazer política, que não é a política pelo poder, mas é a política pelo serviço, que não é a política pelo protagonismo, pelo tacho ou pelo conjunto de influências, mas uma política como deve ser toda a política. E eu continuo a considerar que os políticos têm realmente essa noção de que estão a prestar um serviço à comunidade. E, portanto, prestar o serviço à comunidade e conhecer aquilo que já foi feito é extremamente importante. Tanto mais que a Maria de Lourdes era muito, o que eu diria, uma voz profética, que propunha caminhos novos, e essa dimensão é importante na medida em que hoje em dia nós estamos no impasse das ideologias, estamos no impasse dos modelos políticos e há uma necessidade enorme de conseguir ver para além daquilo que são os quadradinhos daquilo que está previsto. E essa capacidade de inovação, de criatividade, que é considerado um pensamento divergente, criativo, eu acho que a Maria de Lourdes Pintacilgo conseguia ter isso, ao mesmo tempo que tinha uma grande capacidade de realização e de congregação de pessoas à volta dela e à volta do seu projeto de uma sociedade em que cuidamos uns dos outros. É uma sociedade do cuidado. Esta dimensão do cuidado era muito a sua marca. Aliás, existe a Fundação Cuidar o Futuro, não é? Que é um seu legado. E na verdade é isto. E a política deveria ser essencialmente isto, um cuidado, não é? Um cuidado do próximo. É preciso cuidar hoje de muita coisa. Eu penso que hoje em dia a política é muito isso. Embora a percepção que muita gente tenha da política e dos políticos não seja nessa linha. E, portanto, há uma certa descredibilização, o que leva a que as pessoas facilmente vão para extremismos. Extremismos xenófobos, extremismos que no fundo, é apresentar um ideário como se o mundo fosse a preto e branco, como se tudo fosse claro e distinto, à maneira cartesiana, mas não, as coisas são cheias de cambiantes, a realidade tem múltiplos aspectos e perceber a complexidade é uma das coisas importantes no mundo em que nós vivemos, quer na política, quer em todas as outras dimensões. Veja na biologia, por exemplo, a questão da complexidade, ou veja nas questões da ecologia. Tudo isto, esta dimensão de que nada vive isolado, nada está só, e que nós constituímos todos uma espécie de corpo que se vai desenvolvendo e que se vai colaborando e tentando melhorar a situação de todos. Porque é inqualificável havendo, hoje em dia, possibilidades, por exemplo, de matar a fome ou de fazer vacinas que para o resto do mundo, e não só para os países ricos, ainda haja gente que está sem cuidados médicos, sem cuidados mínimos de dignidade da pessoa humana. Li um texto seu e trabalhou com ela diretamente, muito próxima, e era e como primeira-ministra até que foi, não era alguém que ficasse pelo gabinete ou que não tivesse percepção da realidade das pessoas, preocupava-se muito com situações concretas, as pessoas pediam-lhe concretamente apoios e auxílios, e ela tinha esta noção de próximo em sofrimento a quem era preciso chegar de qualquer forma, não era? Sim, mas eu costumava dizer, quando nos 3 anos trabalhei diretamente com a Maria de Lourdes Pintacilgo, dizia que a porta da Maria de Lourdes, ou a caixa de correio, era uma espécie de agência de Nossa Senhora de Fátima. As pessoas mais diversas escreviam, tocavam à porta, telefonavam,
para os pedidos mais inacreditáveis, desde uma casa, desde saúde, desde casos de divórcio em que pediam a mediação, coisa impossível, claro, mas e realmente depois, evidentemente, que todos esses pedidos eram enviados para quem podia resolvê-los, não era? Mas não era para os departamentos do Estado, claro, que podiam ajudar, mas não era certamente uma pessoa singular, porque a noção que a Maria de Lourdes tinha era de que não é possível a caridadezinha, no sentido de responder diretamente a um caso particular num determinado momento, resolve o problema desse momento, mas não resolve o problema global da pessoa. Aliás, ela sublinhava muito a importância das soluções globais, não é? Do entendimento entre Estados, transversais aos países. Exatamente, não é? Por isso é que ela teve sempre, desde muito nova, uma consciência de que o mundo é mais do que as nossas fronteiras. E isso levou-a a ter uma carreira internacional e, ao mesmo tempo, levou-a, do ponto de vista político, a desempenhar diferentes cargos, nomeadamente na Unesco, não é? Que ela foi embaixadora de Portugal, mas também, mais tarde, em que foi conselheira para a questão de Timor-Leste do presidente da República da altura, Ramalhianes, e do ponto de vista eclesial também, ter tido, por um lado, ter sido presidente do MIEC Pax Romana, que eram estudantes católicos a nível mundial, e de ter depois, mais tarde, fundado o GRAL, que é um movimento internacional de mulheres católicas. Foram muitas frentes e não vamos falar tudo acerca dela. Fica aqui, desde já, o desafio para que, mais logo, vão até às instalações da Junta de Freguesia da Misericórdia e participar neste colóquio em torno desta figura muito singular que não podemos de todo esquecer. Ou, também lembro, até 31 de agosto passarem no Museu da Presidência, porque está uma exposição também sobre Maria de Lourdes. Alfredo, muito obrigado por esta passagem aqui pelo programa Eclésia. De nada, é um prazer. A terminar, resta agradecer a sua atenção. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.